Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia meu Brasil, né? Bom dia a todo o Brasil, bom dia Campo Grande, aí tem sempre aqui falado com a gente, bom dia Bauru, né? Bom dia Recife, né? Bom dia Rio de Janeiro, bom dia a todos vocês, ao meu sul do Brasil aí, querido, logo estarei aí visitando o Rio Grande do Sul, né? Final do ano está chegando, levar minha filha para conhecer Gramado, uma beleza, não é isso? Né? Bom, hoje é a nossa nona aula, né? Temos mais uma aula de administração financeira orçamentária. Ainda vai ser uma aula focada principalmente em testes, né? Principalmente em testes. Mas eu vou falar de restos a pagar e aquilo que vier mais eu vou agregando no meio do caminho para todos vocês. Não é verdade? Você sabe, né? Eu falo isso em administração geral, quem já foi meu aluno, né? Que em 1948 um norte-americano chamado Edward Deming foi para o Japão, né, foi contratado, porque nos Estados Unidos ele pregava a qualidade total e as empresas americanas, em regra geral, não se interessavam, né? Elas estavam numa situação muito favorável naquele momento, né? Elas tinham um país vitorioso da Segunda Guerra Mundial, elas tinham um mercado consumidor garantido, a concorrência havia sido destruída pelos bombardeios, literalmente durante a guerra, eles não tinham concorrentes, né? E ficaram ali muito tranquilos nessa situação, e o Edward Deming dizia, vivemos uma nova era e precisamos de uma nova filosofia, né? Isso é besteira, os japoneses não acharam que isso era besteira, importaram o Edward Deming, e o Edward Deming ele dizia, né? Esse gênio, né, da qualidade total, ele dizia, olha, para ter sucesso, treinamento. Então, quando você passar no concurso, você já pode esperar aí no primeiro ano uns 5 a 10 treinamentos diferentes, não é? Meu cunhado que trabalha na Secretaria da Fazenda, eu lembro que no primeiro ano dele, um dia eu conversando com ele, a gente batendo um papo, ele falou, né, eu perguntei para ele, porque eu leciono Administração Geral e Pública, e eu fiquei curioso, né, porque eu leciono como alguém que está de fora, e eu queria saber a opinião de quem estava dentro. Eu falei, quantos treinamentos você passou na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo? Caso agora, né, domingo passado lá em Limeira, que eu falei para vocês, era o casamento dele, né? Aí ele falou assim, olha Marco Antônio, 9 vezes. E aí para você ver como o treinamento é importante. E a minha filosofia aqui é a mesma, treinamento. Então nós vamos fazer a exaustão, questões CESP, questões FCC, questões ESAF. Hoje, na aula que vem, eu vou falar de teoria tributária, né, que também tem relação direta com a administração financeira orçamentária. Não vou falar do direito tributário, vou falar da teoria tributária, que embasa as finanças públicas, não é? E nós vamos fazer mais questões complexas e questões simples também, até a hora que você começa a falar, não, eu entendi, consigo compreender, consigo pegar, consigo fazer a questão, tenho mais segurança para estudar, né? E é isso que vai fazer você passar, tá certo? Né? Quem é concurseiro é um grande treineiro, né? É um grande estudioso. E aí, nós paramos aqui nesta questão de um órgão, né, interno de controle, Controladoria Geral da União, né? Controladoria Geral da União é um órgão com poderes ministeriais subordinado, né, à Presidência da República. Ele coordena os órgãos de controle na esfera federal, a CGU, né, tem um papel, trabalha muito próximo ali o tempo todo, os seus servidores com apoio do Ministério Público da União, né, porque eles detectam fraudes, encaminham, né, com o Tribunal de Contas da União também, quem gosta dessa área de controle é esse tipo de gente, né, gente muito bem preparada, qualificada e treinada. Com relação ao déficit público e à dívida pública, não se pode afirmar que para avaliar o estímulo do governo à atividade econômica em termos de complementação da demanda privada, há interesse em se medir o tamanho do déficit público. B, quando o déficit público é menor que zero, o governo está fazendo uma política fiscal contracionista. C, se o déficit público for maior que zero, o governo está contribuindo para aumentar a demanda. D, caso o governo incorra um déficit, o gasto que supera as receitas deverá ser financiado de alguma forma. E quanto menor for o estoque da dívida pública, maior será o gasto com juros. Se eu não me engano, vocês responderam isso, vocês sabem qual é a certa, né? Mas vocês sabem porque as outras estão erradas?
Então, eu vou comentar as outras e vou até dar umas dicas, né? A certa, evidentemente, é aí, né, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo aí, né? Está me ouvindo aí no Pará, está me ouvindo aí na Bahia, né? No Maranhão, que está me ouvindo aí no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Goiás, Mato Grosso do Sul. Você sabe, né? Se você também já caiu nessa armadilha, quem já caiu, eu também já caí, né? Dívida. Quanto maior, mais juros. Você conhece alguma dívida que ela aumenta e os juros diminuem? Né? Se você conhecer, me dá o endereço. Eu quero saber onde é que fica, não é verdade? Né? Então não existe. Então ele vem na E, quanto menor for o estoque da dívida pública, maior será o gasto com juros? Não, né? Quanto menor for o estoque da dívida pública, menor será o gasto com juros. Por isso que a Secretaria do Tesouro Nacional persegue sistematicamente como objetivo a redução da dívida pública, do estoque, né? Já trabalhou intensamente na melhoria do perfil, né, da dívida pública. Agora, tem algumas coisas que é bom que você entenda, né? Que como é que funciona. Então vamos lá para o caderno, eu vou pedir aí, agora foco aqui no professor, vamos aproveitar o nosso tempo para aprofundar um pouco a administração financeira orçamentária, mas no aspecto do impacto das finanças públicas. Então pule uma linha, por favor, coloque aí, né? Atenção. O impacto das finanças públicas sobre a economia. O impacto das finanças públicas sobre a economia, né? Tema importante, tema que você está vendo várias questões e também dá para dar mais lombada no cunhado no final de semana na conversa, entendeu? Não, porque você sabe que é dívida pública, porque é impacto e por isso, né? Entendeu? Aproveita, né? Esse é o tempo de glória. Então coloca na outra linha, né? Primeiro, política financeira contracionista, isso vem lá da economia, política financeira contracionista. É a política que visa diminuir a base monetária disponível na economia. Abra parênteses, vamos falar de uma outra forma, né? Diminuir a quantidade de moeda disponível para os agentes econômicos. Feche parênteses. Forçando uma redução do consumo. Eu acho bonito isso, viu? Eu adoro isso. Uma redução do consumo e a contenção da inflação. Ponto na mesma linha. Mas existe o risco de aumentar o desemprego. Ponto. Na outra linha, dois. Vários comentários aí, para que você veja isso claro, né? Como água limpa. 2. Política financeira expansionista ou política fiscal, né? Expansionista.
financeiro, fiscal, né? Fiscal é mais comum até. Fiscal, para lembrar que é uma política de Estado. Feche parênteses. É aquela que busca expandir a base monetária. Expandir a base monetária. Isto é, aumentar a oferta de moeda aos agentes econômicos, forçando, né, induzindo, né, forçando um aumento do consumo e um crescimento econômico combinado com a geração de empregos. Combinado com a geração de empregos. Ponto. Na mesma linha você coloca assim, olha só que interessante, né? Para você que viu economia, não estou falando nada de novo. Mas ao risco de aumentar a inflação. Mas há o risco de aumentar a inflação. Olha como é delicado, né? A administração financeira, né? Do Estado e da sociedade, das finanças públicas, né? Olha como é delicado, porque veja, né? Então, né, vamos partir do princípio, né, que é o que ele parte aqui na questão, que a economia está perfeitamente equilibrada. O Estado, ele não gasta mais do que ele arrecada. Vou colocar na forma direta essa sentença, que não é tão usada, mas que ajuda o nosso cérebro a raciocinar melhor. Né? O Estado só gasta aquilo que ele arrecada. O Estado só gasta aquilo que ele arrecada. Ele arrecada 800 bilhões, ele gasta 800 bilhões. Então a economia está perfeitamente equilibrada. Está perfeitamente equilibrada. O Estado está observando que o consumo está diminuindo. Né? Os agentes estão, né, as famílias estão consumindo cada vez menos, estão demandando menos carros, estão demandando menos produtos industriais, né, geladeiras, né? O consumo está caindo, E logicamente que o industrial, né, o comerciante vai vender menos, vai demandar menos, o industrial vai produzir menos, né? E logicamente ele não vai contratar. Se ele vê uma piora do quadro, ele vai começar a demitir, ou quem pedir demissão, né, voluntários, PDVs da vida, ele não vai recontratar. Então, a tendência é aumentar o desemprego na sociedade, o que é um problema social, né? Agora, então o que o Estado pode fazer diante disso? Qual é a prática, né? O que manda a função estabilizadora do Estado? Manda ele aumentar a oferta de moeda na sociedade. A oferta de moeda. O Estado, na realidade, tem dois grandes braços para fazer. Ele tem um sistema financeiro, que não é o nosso objetivo aqui, e ele tem as suas finanças públicas. Do lado das finanças públicas, o que ele pode fazer, professor? Aumentar o gasto público, fazer mais obras, fazer investimentos. Daí o PAC, né? Programa de Aceleração do Crescimento. Essa é a ideia. Olha um outro programa aqui do Estado de São Paulo, Expansão São Paulo. Expansão não é só do transporte, é da economia, né? Então, ele faz um esforço aumentando o gasto público, lógico que se ele estava perfeitamente equilibrado, e ele começa a gastar mais que ele arrecada, ele vai fazer um déficit fiscal, que é o que você tem na questão. Então, ele gera um déficit fiscal, a oferta de moeda vai aumentar, o emprego vai, né, as pessoas vão ter mais dinheiro, vão começar a consumir mais, vão demandar mais produtos, a indústria vai precisar produzir mais e, consequentemente, eu tendo a aumentar o emprego. Agora, tem um problema, né? As pessoas começam a trabalhar, isso não é um problema, pessoal, é uma solução.
Do ponto de vista individual é uma solução, do ponto de vista coletivo pode ser um problema, não é? As pessoas começam a trabalhar e falam, bom, agora que, né, eu estou trabalhando, vou quitar as minhas contas, sair do Serasa, não é isso? Vou passar nas lojas Marabras e vou comprar um fogão novo, porque o de casa lá, pelo amor de Deus, está na hora da morte, que ele vai explodir e levar o quarteirão, não é? Ou então vou comprar uma geladeira, que ela sozinha é mais da metade do gasto de energia da casa, não é? Ou então vou comprar um carro, porque esse aqui, se o Detran parar, vai ser recolhido para o pátio direto, não é? Então as pessoas começam a consumir, naturalmente, não é? Estão ganhando dinheiro, muito sábio, né? Estão com a vida equilibrada, começam a consumir. Só que entre o que a indústria produz e o que as pessoas estão demandando, existe um time. Então elas vão demandando cada vez mais e a indústria não consegue atender esta capacidade. E o comerciante percebe. E se o comerciante tem todo mundo querendo comprar o tempo todo, ele fica mais à vontade para poder aumentar o preço. Então ele aumenta os preços e aí naturalmente que o salário não aumenta. Não é? Porque patrão é patrão, não é pai, não é verdade, né? Então ele é patrão, ele não vai aumentar teu salário porque está aumentando os preços. Isso chama-se inflação. Né? Agora, o Estado, diante da inflação, ele tem que tomar cuidado, né? Porque há uma tendência muito grande, né, dos trabalhadores de fazerem greve. E depois da greve vem uma reposição salarial. Geralmente, né, abaixo da inflação ou na inflação, mas quando ela está recebendo, a inflação está comendo já esse novo reajuste salarial. Né? Se a inflação continuar, eles vão pensar numa segunda greve, numa terceira greve, numa quarta greve. E quanto menor for este tempo entre a greve e o impacto da inflação, mais próximo estaremos do colapso econômico, né? Que é aquilo que é conhecido como hiperinflação. Então o Estado não deixa e não pode deixar, pela sua função estabilizadora, se ele administra bem essa função estabilizadora, quando ele percebeu que a inflação está, né, aqui, como nós dizemos no Brasil, acima do centro da meta, né, o que é que o Estado faz? O Estado, nesse momento, ele vai adotar uma política contracionista, ele vai ter que diminuir a base monetária que está na sociedade, ele vai ter que diminuir a oferta de moeda. Então o que é que ele começa a fazer? Ele começa a conter o gasto público, e, se possível, se ele perceber que não é o suficiente, ele aumenta a arrecadação, fiscaliza mais, né? Garante que o dinheiro entra para o cofre, porque ele está enxugando, está tirando moeda do mercado, e dessa forma, tirando moeda do mercado, as pessoas perceberão que há menos recursos sobrando, elas vão ficar mais cautelosas, porque estão vendo que o dinheiro não está entrando tão facilmente como antes, né? E elas vão reduzir o consumo, e reduzindo o consumo, a tendência é reduzir a inflação. O comerciante não vende, começa a fazer liquidação, pague 2, leve 3, não é isso, né? Só agora, né? Olha só, né? Voyage 38 mil reais completo, não é isso, né? Ele começa a reduzir aí. Tem uma série de veículos que você pode ver que o preço está caindo justamente por conta disso, né? Porque, mas o consumo aumentou em alguns setores, né? Não é em toda a sociedade, não é aumento do consumo generalizado. E alguns setores, né? Aqui em São Paulo, não sei no teu estado, você pode reparar isso, né? Eu vejo isso, eu passo na frente de vários comércios, eu vejo lá, né, os vendedores todos e as moscas, né, parado, né, e muita liquidação. Né? Então, quer dizer, a economia não está andando naquela velocidade que o comerciante gosta, que o industrial gosta, que ele precisa para fazer o seu investimento ser lucrativo e poder expandir seus investimentos. Então, veja que o Estado ele vai utilizar suas finanças públicas, né, na função estabilizadora, né, ora, adotando uma política fiscal contracionista, reduzindo a base monetária, e ora adotando uma política fiscal expansionista. São duas expressões que frequentam os concursos públicos por influência das finanças públicas e por influência também da economia e do sistema financeiro nacional, Banco Central. Quem for fazer prova de Banco Central pode esperar que vai aparecer uma questão lá falando sobre, né, política fiscal expansionista ou política de crédito expansionista, porque lá é crédito, é política monetária expansionista, né, e contracionista. O Banco Central também tem um papel aí, né? Ampliando, a mando do Conselho Monetário Nacional, a oferta de crédito, diminuindo a taxa Selic, aumentando a taxa Selic, tá certo? Né? Então tá aí. Outra coisa também que eu quero observar aí que é importante, né? A ESAF aí, em alguns momentos ela toca nesse tema, a ESAF é uma das poucas, ela se sente à vontade para falar sobre isso. Dívida pública e déficit público.
Dívida pública é um estoque. O déficit é um fluxo. Por que o déficit é um fluxo? Porque todo ano eu tenho um déficit diferente. É um fluxo. A dívida é sempre a mesma. Então você vai colocar aí, observação. Observação. Eu já vi algumas questões, ESAF, nesse sentido. A dívida pública é um estoque. A dívida pública é um estoque. Pode grifar. Estoque, né? E o déficit público é um fluxo. Então você vai ver com a professora Heloísa, ou com outro professor Tumessi, que for da economia, né, que esses opostos, né, entre inflação e emprego, né, são aqueles que são chamados pelos economistas de trade-offs, né? É como equilibrar, né, um monte de prato na mão. Eu estou ajeitando desse lado, o outro lado está começando a cair. Aí eu tenho que ajeitar aqui, não é verdade? Administrar as finanças públicas é muitas vezes comparado com tocar um barco à vela. Um barco à vela, né? Até o advento do vapor era o inferno, porque todo mundo dependia do barco à vela. E aí, se o vento, né, está muito forte, o que quer dizer o comandante? Né? Recolhe a bujarrona, né, a vela principal, recolhe os velames, né, diminui por quê? Né, porque o barco vai pegar muita velocidade, ele não vai aguentar e vai quebrar, vai cair o mastro, vai machucar a gente e poderá ficar, né, à deriva no meio do oceano. Né? Mas, de repente, né, entrou no Oceano Pacífico. Pacífico por quê? Porque não tinha ventos. Isso que é chamado de Oceano Pacífico, né? Praticamente não ventava. Aí chegava lá, o barco está quase parado, o que o comandante fazia, o capitão? Levanta todas as velas, isso é tudo, para ver se o barco anda. E a economia é dessa forma. Administrar a economia é dessa forma. Por isso que Estados Unidos não sai da crise do jeito que eles querem, por isso que a União Europeia não sai da crise, por isso que o governo brasileiro vem tomando muitas medidas e às vezes não consegue os resultados, porque não é um motor a vapor, nem um motor a diesel, é vento. Depende dos ventos econômicos. É isso. Você depende dos ventos econômicos. Agora, veja bem, vamos fazer o seguinte raciocínio, né? Se você for prestar uma prova que tem atualidades aí econômicas, atualidades financeiras, ou mesmo, né, finanças públicas, pode ser que o examinador iluminado, se for ESAF, ele faz esse tipo de pergunta. CESP e FCC provavelmente não. Né? O caso grego, que eu sempre venho aqui falando, mencionando, sempre como, né, o contramodelo nosso, né? Sempre como nosso antimodelo, o caso grego, o caso italiano, o caso espanhol. Né? O que é que acontece ali? Né? Nós temos uma economia parada hoje. Uma economia que não gera emprego. Eles estão vivendo uma recessão. Essa é a verdade. Né? Taxa de 25% de desemprego da força de trabalho da Espanha. Isso aí é quase que uma guerra civil. É um negócio assim pavoroso. Né? Do padrão da crise de 1929. Eles estão vivendo uma segunda crise de 1929. Agora veja, neste momento, o que é que o governo espanhol deveria fazer? O governo espanhol deveria fazer uma política fiscal contracionista, diminuindo a base monetária, ou uma política fiscal expansionista? Deveria fazer uma política fiscal expansionista. Então agora era o momento do governo espanhol aumentar o gasto público, fazendo grandes obras públicas. Isso ia, né, contratar empresas privadas, ia contratar cimento, asfalto, ferro, aço, ia demandar trabalhadores, ia fazer a economia andar. Porém, eles têm uma dívida pública maior que o PIB. Né? A Espanha, eu não lembro se é exatamente maior, mas é pelo menos o tamanho do PIB. Deve ser maior já. Na Inglaterra é maior que o PIB. E eles têm déficits fiscais muito altos. Eles têm da onde aumentar mais o endividamento público? Não tem como aumentar mais a dívida pública, porque a dívida pública é financiada pelos títulos do Tesouro. Ora, veja bem, né? Você é meu amigo, minha amiga, excelente pagadora, chega para mim, pô Marco, você me empresta R$1.000? Não, você é excelente pagador, eu te conheço há anos, claro que te empresto. Não é? Eu sei que você está muito bem, né? Foi uma emergência ali, você ganha bem, tem poupança, é uma pessoa que tem a vida organizada. Agora, imagina, chega uma pessoa para mim, né? Vive devendo, deve há anos. Marco, você me empresta R$1.000? Ih, cara, eu tô quebrado, bicho. Olha, até que eu queria te ajudar, mas eu tô tão fodido que eu não vou te emprestar nada. É lógico. Eu vou emprestar para quem está quebrado?
De jeito nenhum. Não é? A mesma coisa, eu vou comprar títulos como forma de investimento, né? Eu tenho poucos recursos, eu vou comprar títulos de alguém que pode quebrar? Esse é o problema da Espanha. Então, quer dizer, a Espanha, ela tem o problema da Espanha, o problema da Itália, o problema de Portugal, o problema da Inglaterra, o problema da Grécia, é o problema norte-americano. A única coisa que o americano salva ele é que os títulos dele ainda são atraentes. São atraentes. Agora, então veja, a Espanha teria que ter recursos para poder fazer uma política expansionista, para poder aumentar a dívida pública. Ela não pode, a dívida pública dela já ultrapassou o teto. Né? Ela deveria ter um perfil de dívida com déficit relativamente pequeno, para que desse segurança para que os investidores comprassem títulos do Tesouro Espanhol. Não está. Então ninguém quer comprar título do Tesouro Espanhol. E aí quem acaba socorrendo nessa hora? O Fundo Monetário Internacional, o FMI, né? O nome já está falando, Fundo de Moeda, Fundo Monetário Internacional, que foi criado no sistema Bretton Woods para isso. E o Banco Central Europeu e, indiretamente, a Alemanha. Então, na realidade, quando nós vemos o Banco Central Europeu comprando títulos do Tesouro, nós estamos vendo o Banco Central fazer uma coisa do tipo, emprestar dinheiro para cunhado. Você sabe como é que empresta dinheiro para cunhado, né? Chama-se empréstimo a fundo perdido. Entendeu? Se você quer emprestar um dinheiro e não quer ficar preocupado, então você estabelece nas suas finanças pessoais quanto eu posso emprestar e perder que eu nunca vou sentir falta. Né? Eu sempre estabeleci esse parâmetro e vivo muito feliz até hoje, nunca tive essa crise. Marcos, você pode emprestar R$1.000? Dependendo da pessoa, não. R$100 eu posso, R$1.000 eu não posso. Te ajuda R$100? Pega 100 aqui, 100 ali, se vira. Se ele não pagar, né, eu tenho um amigo que esqueceu de pagar, não é? Ele nunca pagou e ele continua meu amigo. Né? Por quê? Porque o que ele perdeu, para mim, não fez a mínima diferença. Né? Então, chama-se empréstimo a fundo perdido. Né? Quem faz isso? O Banco Mundial faz isso para projetos ambientais. Por quê? Porque o projeto ambiental tem um risco tão grande, às vezes, que provavelmente o dinheiro nunca volte. Então ele já destina uma parte dos seus recursos para empréstimo a fundo perdido. Então quando o FMI vai comprar títulos do Tesouro Espanhol, títulos do Tesouro Grego, ele está comprando porque ninguém quer comprar aquela porcaria. Mas se ele não comprar, o país quebra de vez. Né? Então agora, eu acredito que deve ter ficado mais claro para alguns de vocês, outros provavelmente já sabiam disso, né? O porquê a Grécia, a Espanha estão do jeito que eles estão. Eles estão numa M, que não é de Maria Maravilha, né, nem de Mara Maravilha. Né? Eles precisavam aumentar o endividamento público, eles não têm como aumentar o endividamento público, ninguém quer os títulos deles. Não é? Eu acho que a melhor saída para os espanhóis agora é o aeroporto de Madrid. O último que sai apaga a luz. Né? Não é assim que a gente falava aqui no Brasil, né? Que a solução para o Brasil, há 10 anos atrás, a gente falava assim, viu? Né? Qual a solução para o Brasil? Aí alguém falou, a solução para o Brasil é o aeroporto de Cumbica, o último que sair apaga a luz. Né? A solução para os espanhóis, para os atenienses, é essa. Game over, lamento por todos eles, porque é doloroso, né? A gente brinca, mas é doloroso. Então está aí, né? Então agora fica fácil, vamos voltar à questão, olha lá, eu vou comentar as erradas aí. Não é? Porque agora você tem uma base aí para isto, para avaliar o estímulo do governo à atividade econômica em termos de complementação da demanda privada. Quer dizer, o governo está complementando a demanda, ele está aumentando a demanda com gasto público, né? Demandando cimento para a obra, demandando aço, há interesse em medir o tamanho do déficit público, naturalmente. Né? B. Ele quer a errada, né? Quando o déficit público é menor que zero, quer dizer, o Estado está gastando menos do que ele arrecada. O governo está fazendo uma política fiscal contracionista, né? Então ele não está expandindo a base monetária, ele está contraindo a base monetária. C. Se o déficit público for maior que zero, o governo estará contribuindo para aumentar a demanda. Né? Quer dizer, se o déficit público é maior que zero, o governo está gastando mais do que está arrecadando. Então ele está demandando bens da sociedade, né? Está gerando demanda agregada. Né? Que é o que o Estado do Bem-Estar Social fez, né? A doutrina do Keynes, Lord Keynes. Né?
Caso o governo incorra em um déficit, o gasto que supera a receita deverá ser financiado de alguma forma. Sim, deverá ser financiado de alguma forma. Qual é uma das formas clássicas de financiar esse déficit? Emissão de títulos da dívida pública. Essa emissão de títulos da dívida pública tem o nome de títulos da dívida mobiliária. Então você vai lá, por exemplo, a título de curiosidade, no artigo 52 da Constituição Federal, que é o Senado Federal. Então veja, qualquer ente federado tem que pedir autorização para o Senado Federal para emitir títulos da dívida mobiliária. Que dívida mobiliária é essa, professor? Dívida mobiliária é a dívida formada por títulos da dívida pública. Então essa é a dívida mobiliária. Tá aí, né? Momento econômico, né? Vamos para a 9, né? Uma questão antiga, mais boa. Por isso que eu fiz questão de manter ela na relação. Com relação aos conceitos de variável estoque e variável fluxo, né? Pode-se afirmar que A, o déficit público é necessariamente uma variável fluxo, ao passo que a dívida pública é necessariamente uma variável estoque. B, o déficit público é uma variável fluxo e nada se pode afirmar quanto à dívida pública. C, o déficit público pode ser independente da variável tempo e é necessariamente uma variável estoque. D, dependendo do modelo, a classificação do déficit da dívida pública nos conceitos variável, estoque e fluxo pode ser alteradas. E E, as variáveis déficit e dívida pública só podem ser classificadas num único conceito, ou ambas são variáveis estoques, ou ambas são variáveis fluxos. Você já sabe a resposta. A resposta é A, não é? Como dizia aquela propaganda Chateau do Valier, é fácil quando se sabe, não é isso? Não é? Então já era a questão, tá vendo aí, né? A ESAF, a IPEA, né? Uma fundação, é Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né? Natural que tenha questões de orçamento, de, né? Economia no IPEA, né? O nome já está falando, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, é uma fundação que fornece dados para o governo federal, né? Sobre emprego, desemprego, produção, né? Vai captando esses dados, né? Nos diferentes órgãos, instituições no mercado. Restos, falta restos a pagar. Vamos falar de restos a pagar? Vamos lá para o caderno? Vamos encerrar esse assunto também, que está em aberto, é um assunto importante, né? Quem gosta muito de restos a pagar é o CESP-NB. O CESP gosta de restos a pagar, já vi isso em prova de Polícia Federal, não é? Então você vai encontrar aí restos a pagar. Então, pula duasinhas lá, pode focalizar o professor, tira a questão da tela, né? Por favor, obrigado, meu querido, minha querida, né? Meus assessores aqui. Onde é que eu vou achar restos a pagar, professor? Boa pergunta, boa pergunta. Lei 4.320/64. Lei 4.320/64. Lá está a descrição, a definição do que é restos a pagar. Né? Tentarei transferir para você o mais próximo do que está na redação da lei. Então, pode colocar na outra linha. Né? Trata-se da escrituração de despesas não encerradas até o dia 31 de dezembro, aniversário do meu pai. Até o dia 31 de dezembro, que Deus o tenha. Né? Até o dia 31 de dezembro. E que será escriturada sob a denominação, vai ficar repetitivo, mas vai ficar didático, sob a denominação, maiúsculas, restos a pagar, ponto. Então, primeira coisa, o que é restos a pagar? A despesa está no orçamento para este exercício, 2012. A despesa foi aprovada nesse exercício.
Vamos pegar um exemplo, que eu adoro exemplo, porque exemplo fica fácil para todos trabalharmos, né, mentalmente com ele. Então, houve uma licitação, você veja que as minhas licitações são sempre muito diferentes, muito criativas. Houve uma licitação e a Polícia Federal comprou 10 picapes Frontier Nissan cabine dupla, custando R$100.000, porque, né, tem blindagem e tudo mais, não é? Então, bonitas, pretas, douradas, não é isso? Né? Lugar para botar a arma do policial federal, não é? E a Nissan, né? Vamos chamar lá, Japan Motors, né? A Japan Motors, que ganhou o certame licitatório, se comprometeu a entregar isto até o dia 30 de novembro. Mas você sabe como é que é, né? Uma greve aqui, né? Uma ponte caída lá, coisas muito raras nesta república, não é verdade? E aí o pessoal da Japan Motors, preocupadíssimo, ligou para a administração pública, lá na superintendência da Receita, da Polícia Federal, lá na Lapa, e falou assim, olha, né, nós estamos com problema, né, nós não temos como entregar as picapes até o dia 30, na realidade, né, tivemos um problema aqui na logística muito séria, né, estamos com vários pedidos atrasados, talvez este ano ficaria difícil, não poderíamos adiar a entrega dessas picapes. E veja, né, 10 picapes Nissan, 100 mil, R$1 milhão, a despesa já está lá com os recursos no banco, não é? Administrados pela unidade gestora, está lá R$1 milhão, né? Já tem a dotação global, R$1 milhão, tem a dotação orçamentária, está lá tudo certinho. A administração pública está lá numa NICE, né? Está lá numa NICE, está só esperando a entrega das picapes. E aí o responsável, né, conversa com o gerente da Japan Motors e fala, não, conhecemos a idoneidade de vocês, a seriedade, né, da empresa de vocês, sabemos que essas coisas não acontecem porque querem. Então fica tranquilo, os recursos de vocês já estão separados, a dotação orçamentária está tudo ok, o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou anular a dotação orçamentária, vou cancelar a despesa e vou jogar para o orçamento seguinte. Não vai falar mais nada porque não interessa, né, para o gerente da Japan Motors saber o que, é que vai acontecer. Mas para você interessa o que, é que vai acontecer. Né? Ele vai ordenar que seja escriturado esta mesma despesa no próximo orçamento. Então essa despesa vai entrar no próximo orçamento e onde será reaberta aquela dotação orçamentária. Só que, para não gerar confusão, e ficar claro que aquela despesa não é daquele exercício, não é de 2013, mas é uma despesa de um exercício anterior, é de 2012, então ela será escriturada conforme a lei manda, restos a pagar. Então, isso é restos a pagar, só isso. Não é? O que é o resto como diz um primo meu, o que é o resto donté? Comida francesa, vocês não conhecem o resto donté? Né? Você pediu aquela pizza maravilhosa, sobrou 4 pedaços, botou na geladeira, né? Vai comer no café da manhã, não é resto de ontem? Não é isso, né? Resto donté, não é comida francesa? Então, restos a pagar é o quê? É uma sobra de despesas, é isso, não tem nada demais, né? Restos a pagar é uma sobra de despesas. Agora, veja, né? Restos a pagar, ela sempre é referente ao exercício anterior. Então você vai colocar na outra linha, né? Atenção. Atenção 1. Você sabe que eu adoro essas coisas, né? Atenção 1. Restos a pagar é uma despesa referente ao exercício anterior. Ao exercício anterior. Abra parênteses, né? Despesas de exercícios anteriores. Né? Despesas de exercícios anteriores. Fecha parênteses. Pergunta, professor,
esse restos a pagar, né, já terminou o exercício, agora começou outro exercício, está lá restos a pagar. Ele pode ser transferido para o próximo exercício? Não. Terminou o próximo exercício, né, essa despesa chamada restos a pagar, ela será encerrada. Agora, por quê, professor? Porque, né, é alguma coisa que alguém tinha que fazer, ele não fez, alguém deveria entregar e não entregou, né? Ah, mas aquela pessoa perdeu totalmente o direito? Não, ela tem 5 anos ainda, ela tem um prazo para entrar com recurso e pedir, né, para poder receber aquela despesa. Mas por alguma displicência ela não recebeu. Então vai ter que abrir uma nova despesa nos outros exercícios. Na hora que ela conseguir estudar a administração vai escriturar com uma nova despesa. Agora, o restos a pagar, ele vai ficar apenas aquele exercício. Tá certo? Agora veja o seguinte, né? Vamos imaginar, isso foi uma questão do CESP. Vamos imaginar o seguinte. A Superintendência da Polícia Federal, ela comprou 10 picapes da Nissan. Ela comprou 10 Cobalt da Chevrolet, da KUA Motors, aí que vende esses carros, né? Carros muito bonitos, carros muito bons, né? E, então ela tem esses 2 para entregar. Aí uma empreiteira ainda fez uma obra, né? Aumentou a edificação da Superintendência da Polícia Federal. Então tem 3 contratos aí, 3 processos de licitação, né? Vamos colocar da seguinte forma, né? A obra pública deverá estar pronta no dia 1º de novembro. A General Motors, né, a representante da concessionária GM, vai ter que entregar os veículos Cobalt no dia 15 e a Japan Motors vai ter que entregar as picapes no dia 30. Então, primeiro a obra, depois os carros da GM, depois os carros da Nissan. O que aconteceu? Os 3 tiveram problemas. Os 3 tiveram problemas. A construtora chegou para o superintendente aqui da Polícia Federal e falou, olha, não será possível terminar a obra este ano. Né? Não será possível. Não terminou a obra, pode receber, minha filha? Não, né? Não ocorrerá a liquidação e, logicamente, não ocorrerá o pagamento. Aí, a KUA teve um problema também de logística, empresa muito séria, a gente conhece aqui em São Paulo, mas teve um problema de logística, ligou, pediu para adiar para o exercício seguinte, para o ano seguinte. Então também não vai entregar agora no dia 15 de novembro. E a Japan já havia pedido para deixar para outro exercício. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter 3 despesas canceladas. Cancelou a primeira despesa, anulou a dotação orçamentária, ela volta lá para os créditos orçamentários junto à SOF. Ela não desaparece não. Né? A dotação orçamentária não some, ela está lá. Ela volta para os créditos orçamentários da SOF. E os recursos vão voltar lá para a conta única do Tesouro. Acabou. Cancelou a segunda despesa, a da KUA, dos carros Cobalt da GM. O que aconteceu com essa segunda despesa? Está cancelada. Dotação orçamentária voltou e também os recursos voltaram para lá para o cofre federal. E aí cancelou a terceira também. Então a dotação orçamentária voltou para a Secretaria do Orçamento Federal, para os créditos orçamentários, e os recursos também voltaram. Concorda que nós teremos 3 restos a pagar? Qual será a ordem para se realizar as dotações orçamentárias? A resposta é fácil. A resposta é fácil. Você tem 3 contas atrasadas. O que você vai pagar primeiro? A conta mais nova ou a conta mais velha? A conta mais velha. Então você vai pagar as contas por ordem de antiguidade. Primeiro a mais velha, depois a segunda mais velha e a terceira mais recente. Assim você encerra, né, riscos que você possa ter, né, por conta desse atraso. Juros que vão ficando excessivos, uma série de coisas. Então na administração pública é a mesma coisa. Então, né, vai se escriturar 3 restos a pagar e quando começar o exercício de 2013... primeiro restos a pagar que vai receber dotação orçamentária da empreiteira.
que foi a primeira a cancelar, que a obra tinha que ficar pronto dia 1º de novembro, então o primeiro que vai ser reaberto vai ser dela. Segunda dotação orçamentária vai para a Caoa, que vai entregar os carros da General Motors. E a terceira vai para a Japan Motors. Então, quer dizer, as dotações orçamentárias serão reabertas na mesma ordem que elas foram canceladas. Essa é a regra. Se eu tenho 10 dotações orçamentárias, eu cancelei 10 despesas e elas foram fechadas, elas serão reabertas na mesma sequência do cancelamento de cada um. Isso aí me apareceu numa prova do CESP-UNB. CESP-UNB, não tem, examinador não tinha o que fazer na vida, perguntou esse tipo de coisa. Agora, questão clássica do CESP, o CESP gosta, Nós temos os chamados restos a pagar processados e os restos a pagar não processados. É muito fácil, O que é processado, leia-se, entenda-se como liquidado, Porque resto a pagar não é uma despesa. Se resto a pagar é uma despesa, então ele obedece os estágios da despesa, O empenho, a liquidação e o pagamento. Então, se o restos a pagar, ele existe é porque ele foi empenhado. Óbvio, professor, mas é óbvio, pelo amor de Deus. Se existe resto a pagar, é porque tem empenho, professor? É verdade, é óbvio. Agora, se ele é processado, leia-se que ele foi liquidado. Se ele não é processado, não se preocupe em anotar, eu vou ditar isso para você. Eu faço questão que você tenha no seu caderno. Por quê? Está na 4.320/64. É lá que o examinador vai buscar informação. Então está lá bonito naquela lei linda 4.320/64, sancionada pelo presidente João Goulart. Então veja. Os militares derrubaram ele, mas ficaram com a lei dele. A lei era boa, Então, você tem restos a pagar processados, quer dizer que foram liquidados. Se você tem restos a pagar não processados, não foram liquidados. Então, professor, poderia explicar de uma forma, com um caso concreto? Vamos voltar lá à Nissan, que eu sou fã da Nissan. Aí o que acontece? A Nissan entregou a caminhonete já. Só que ela entregou já lá no meio de dezembro. E aí o administrador falou, olha, eu lamento, mas eu vou te pagar agora, lá no início do ano, em janeiro. Então, quando ela entregou a caminhonete, aconteceu a liquidação. Então, aquele restos a pagar já foi escriturado e já estava liquidado. Pergunto, quando chegar janeiro, a Japan, a empresa da Nissan, ela tem direito de receber da administração pública? Ela tem direito líquido e certo. Se ela aparecer perante o juiz vai olhar para a administração pública e vai falar, por que não pagou? Por que não pagou? Ela não entregou a caminhonete? Entregou. Então, meu amigo, não tem o que discutir. Quando a gente vai discutir uma questão envolvendo valores na justiça, você vai utilizar o direito civil. E no direito civil você vai ter o processo de conhecimento e o processo de execução. No processo de conhecimento, o juiz vai verificar se você tem razão, se o que você está afirmando é verdadeiro e se você tem direito de receber. Então, muitas vezes o advogado chega para você, olha, ganhamos essa parte do processo, a pessoa fica feliz. Oba, eu vou receber então? Não. Agora eu vou tentar entrar com o processo de execução. O que quer dizer que você ganhou? Quer dizer que o juiz reconheceu o seu direito de receber. Não é? Nós em casa ganhamos um processo, de uma empresa, e o juiz reconheceu o nosso direito de receber. E aí minha esposa chegou, então, agora a gente vai receber? Eu falei, se Jesus abençoar, a gente recebe. Porque na execução não encontraram bens, não encontraram nada. Os caras eram malandros, os caras subiram. Não é? Então não é porque você ganha o processo que você vai receber. Agora, quando se fala na lei que há direito líquido e certo, o que é que a lei está dizendo? Que não precisa do processo de conhecimento. Quando ele aparecer perante o juiz, já está reconhecido que é o direito dele receber. Não há o que questionar. Não tem como a administração pública contestar isso. Não, mas veja bem nada. Está entregue a caminhonete, vocês procederam à liquidação, reconheceram que a documentação estava em dia,
Que estava tudo obedecendo LRF, 4.320, Constituição, legislação, né, decretos aí, tudo direitinho. Então, pague. É isso que deve ser feito, pague. Então, se foi processado, entenda, se foi liquidado, há direito líquido e certo para quem vai receber. Então, há um direito dele receber. Agora, se não foi processado, não foi liquidado. Se não foi liquidado, né, a empresa tem direito de receber da administração pública? Não. Acabou. É isso que caiu no concurso do CESP-UNB. Tá certo? Né? Antes de ditar para você, tem uma pergunta em aberto. Então, acabou, né? Era exatamente isso aí que a gente estava comentando, né? Então, você vai pular uma linha e vai colocar aí, porque está na lei 4.320/64, não é? Você vai até sonhar com essa lei de tanto que eu falo nela, né? Vai passar assim no meio do sonho, né? Entre você e o beijo, 4.320/64, né? Pode colocar aí, né? Está lá sonhando que está em Dubai, aparece um prédio, 4.320/64, né? Pode anotar aí, restos a pagar, processados. Restos a pagar, processados. Puxa uma seta e coloque aí. Ocorreram os estágios do, maiúsculas, empenho e liquidação. Pode grifar. Empenho e liquidação. Se é processado, foi processado. O empenho é a liquidação. Portanto, gera direito líquido e certo. Gera direito líquido e certo. Ponto. Se ficar na dúvida, coloca a quem irá receber. Né? Esse é um direito de quem vai receber. Na outra linha, o segundo é restos a pagar não processados. Restos a pagar não processados. Puxa uma seta e anote na frente. O empenho ocorreu. Às vezes o pessoal fica querendo decorar, aqui tem empenho. Mas óbvio, se tem despesa, tem empenho, precisa decorar, né? O empenho ocorreu, mas não houve a liquidação. Não houve a liquidação. A empresa não terminou o serviço, não terminou a obra, não entregou os veículos, não ocorreu a liquidação. Pode grifar toda essa frase aí. Não ocorreu a liquidação. Isso é o mais importante. Não processada porque não teve liquidação. Não é? Faz sentido. É um processo. Processou, liquidou. Não processou, não liquidou, né? E portanto, não há direito líquido e certo. E portanto, não há direito líquido e certo. Ponto. Tá ok? Então estão aí os restos a pagar. Tranquilos? Tranquilos? Né? Sempre referente ao orçamento anterior. Questão mais sacana que eu vi até agora do CESP foi uma questão que na verdade não é que não tinha nada de teoria diferente do que eu estou te falando. A redação da questão, que era horrorosamente proposital para ferrar o candidato. Então eu vou ver se eu acho essa questão e trago ela para vocês. Ele dava a entender o seguinte, tá, restos a pagar do exercício não se refere a exercícios onde foi realizada a despesa. Ficou um negócio meio confuso, não ficou?
de propósito. Está errado, porque restos a pagar se refere ao exercício onde foi realizada a despesa, que foi anterior. É alguma coisa nesse gênero. Ele joga e a maioria que eu vejo, vai acertando as questões. Quando chega nessa questão, erra, porque não entendeu que ele andou invertendo a ordem, e o CESP-NB faz isso, o ESAF também faz, mas o CESP é muito mais corriqueiro. Às vezes ele viola as regras da gramática, da concordância, da regência para gerar a questão errada. Então, se você esperar lá que vai encontrar regência, não só na prova de português, eles fazem umas inversões completamente loucas, aplica preposição que não existe, para confundir o candidato. Joga abaixo, professor? Mas você vai ser o quê? Não é auditor fiscal? Você acha que você vai lidar com que tipo de gente? Muita gente honesta e muita gente malandra, Fala. Não. Ele se encerra. Ele fica como sobra do exercício anterior, se recorrerem, Vamos imaginar que a empresa, ela entregou os veículos e quebrou. Os donos da empresa, a massa falida da empresa, ela continua tendo o direito de receber. Então veja, quando você ouve falar, mas houve não é minha temática, eu tenho uma vaga noção, mas quando você ouve falar, olha, agora tivemos agora no Banco Cruzeiro do Sul. O Banco Cruzeiro do Sul sofreu uma liquidação extrajudicial pelo Banco Central. O que aconteceu? O Banco Central, o povão vai dizer, faliu, o Cruzeiro do Sul, decretou a sua falência, mas não se aplica o termo falência porque não é o termo da lei. Chama-se liquidação extrajudicial. O Cruzeiro do Sul foi extinto. Mas ele tem prédios, ele tem terrenos, ele tem propriedades. Ele estava, enquanto o banco operava, ele tinha vários contratos que ele ia receber, são seus direitos. Ele tinha obrigações de pagar. Então, à medida que este banco foi extinguido, ele foi extinto, o patrimônio dele é o seu sucessor, é o seu herdeiro, vamos dizer na linguagem menos técnica, dessas obrigações e desses direitos. Então ele continua tendo direito. Então vamos imaginar, por exemplo, que uma empresa, uma concessionária, tinha que entregar 10 caminhonetes para a Polícia Federal. Ela entregou e na sequência ela quebrou. Foi para a concordata, pediu falência. O patrimônio dela tem direito de receber da administração pública. Só que como ela faliu, ficou aquela coisa desorganizada, ela não foi receber. Então ficou lá o resto a pagar processados o ano inteiro. Com os recursos ela não apareceu para receber. Quanto tempo ela tem para receber? Incluindo aquele ano, 5 anos. Ela vai entrar com recurso e pedir. Ela tem 5 anos. Aí deu 5 anos, prescreveu, decaiu o seu direito, decaiu o seu direito de fazer o pedido, e aí vem aquela máxima do direito, O direito não socorre os que dormem. Não é verdade? Porque não pode haver uma dívida eterna, Tá certo? Eu já te atendo, fala. Isso, o restos a pagar ele é considerado como extra-orçamentário. E, naturalmente, a receita para o restos a pagar é considerado como também extra-orçamentária. Então, ela não é uma receita que pertence àquele orçamento, ela pertence ao orçamento anterior. É da competência anterior, não é daquela competência. Então, o restos a pagar, ele é considerado extra-orçamentário, ele não pertence ao orçamento. Então, dessa forma, não afeta aquele orçamento. Para não aparecer recurso no orçamento e falar, olha, esse recurso aqui vai cobrir as despesas do orçamento. Não. Este recurso já foi deixado para cobrir aquele restos a pagar. Outra coisa, o restos a pagar vai com a sua dotação e com seus recursos. É vedado eu deixar restos a pagar para utilizar o recurso do orçamento seguinte. Isso é vedado. A LRF não permite esse tipo de coisa. Aquelas coisas que nós tínhamos no nosso município aqui há alguns anos atrás, algumas décadas, nosso estado fazer dívida para o próximo pagar, o próximo governante, saía o mandatário,
eleito pelo voto popular, né, o governador, o prefeito, e deixava dívida para o próximo. Né? O Pita, que foi prefeito de São Paulo, ele sofreu com isso. Ele recebeu uma puta de uma herança, um passivo maldito do seu padrinho e antecessor, que eu já não lembro quem era o nome dele, não é verdade? Ele é muito simpático, mas ele é muito danado, né? Ele deixava tudo quebrado para o sucessor. E engraçado, né, que a gente sempre ouve críticas. Eu conheci um senhor, né, que elogiou ele, um senhor que trabalhava muito próximo à administração pública. Ele falou, por que ele elogiou ele? Eu falo, como assim? Né? Porque, né, eu fiquei curioso, eu sempre pergunto, né? Eu quero saber a opinião das pessoas, né? Ele falou assim, porque ele pagou todas as contas da prefeitura e nunca atrasou a remuneração dos servidores. Então, quer dizer, ele foi o contadorzão na prefeitura. Os 4 anos de mandato do Pita, ele lutou para botar a prefeitura em ordem. Mas ninguém reconhece esse tipo de coisa, né? Entendeu? As pessoas reconhecem quem faz a obra, né? Não é rouba, mas faz, não é verdade? O que seria de São Paulo sem a rodoviária TT, né? Sem o córrego Pirajussara, não é verdade, né? Sem a rodovia Ayrton Senna, né? Então é isso que dá a volta, né? Porque o povão tem essa noção toda, né? O povão vê a obra lá, né? O projeto físico, né? Da coisa, né? Pronto, né? Então está aí, restos a pagar. Tudo bem? Vamos avançar. Tinha uma pergunta sua que eu não respondi. Não. Só tem os 12 meses. Terá que ser encerrado até o dia 31 de dezembro. Ele não pode passar para outro exercício. Se não for o quê? Não, ele tem que, não vai ser escriturado. Simplesmente, não é que ele não será encerrado. Não será, né? Aqui é a administração financeira orçamentária. Seja bem-vindo. Restos a pagar, ele não será escriturado. Né? Existe toda uma orientação de escrituração que é dada pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão da contabilidade federal, e esta orientação ela vale para todos os órgãos, na verdade, não só federais, estaduais e municipais. Ela é o órgão central da contabilidade pública no Brasil, né? E ela passa essas orientações, então a orientação é não escritura e o servidor faz o quê? Não escritura. E ponto. Né? Faz os registros dos recursos, não é? Que vão voltar para o cofre, das dotações que vão voltar para os créditos orçamentários, e acabou o assunto. Né? Quem tem um direito em aberto, que recorra, né, para poder receber esse direito. Porque é muito automático, imagina, né? Vamos pensar o seguinte. São 29 ministérios. Vamos pensar que são aí 29 esferas ou funções, né, de despesa, saúde, educação. Né? Aí vem as subfunções. Dezenas. Aí tudo isso espalhado por todos os estados. A administração pública direta e indireta. Como é que tem que funcionar isso? Como uma máquina. E o servidor, para que isso funcione a máquina, como é que ele funciona? Disciplinadamente. Então vem lá uma orientação da Secretaria do Tesouro Nacional. Pula para a esquerda, ele pula para a direita. Né? Pula para frente, pula para trás. Ele obedece, ele não questiona. Ele não questiona. Está lá o que? Instrução, resolução. Né? Ele vai cumprir ao pé da letra. Ele não vai questionar, porque ele sabe que está sendo mandado é porque a máquina toda funciona daquele jeito. E que ele poderá sofrer sanções. Né? E ele não vai arriscar o cargo dele por nada. Né? E olha, né, como me disse um senhor, né, que eu lecionei esses tempos agora recentes, para ele trabalhou no CEPRA, ele falou assim, e te ensinam somente o que você precisa saber. Né? É como o jacaré, um conhece o rabo do jacaré, outro conhece a pata, outro conhece a cara, mas ninguém conhece o jacaré inteiro. Então, você só sabe aquilo. Você só sabe aquilo. Então você faz porque você não sabe o que vai acontecer, você sabe que vai tomar uma sanção. E ponto, acabou. Então tem esse perigo. Mas se não, né? Evidentemente, como é contabilidade pública, tem a contabilidade privada, você tem correções de erros, né? Erros que não são fraudes. É um erro? Regulariza. Por isso que utiliza-se o termo sempre regularizar. Sabe se é fraude? Não sabe. Não é verdade, né? Deu prazo para regularizar, né? O órgão de controle interno deu prazo para regularizar o contrato, deu prazo para regularizar a despesa, não é? É uma falha na escrituração, então regularize. Agora, se comprovar que é uma fraude, não é?
que é intencional, né? Qual é a diferença, né? Auditoria. Qual é a diferença entre erro e fraude? A intenção. Errou, não tinha intenção. Na hora de escriturar, escriturou a despesa errado, né? Escriturou o resto para pagar errado. É erro, corrige-se, regularize. Tinha a intenção de, opa, é fraude. Aí tem a gravidade, tem o dolo. Tem o desejo de errar. Então, tem muito erro, é uma máquina, né? E quando você conversa com todos eles, né? Peguei mais uma menina agora também numa outra unidade que eu estava lecionando, que ela trabalhou também na administração pública da Prefeitura de São Paulo. Ela falou, professor, vem lá o quadro, né? O quadro demonstrativo de despesas e a gente cumpria ali rigorosamente. Imagina, está lá prestando concurso, está estudando que nem uma doida para passar como técnico Banco Central. Você acha que uma pessoa dessa, ela quer errar? Ela morre de medo de errar. Ela morre de medo de errar e cai a casa em cima dela, não é isso? Né? É assim que funciona. O servidor, a pessoa quando ela quer ser, vamos dizer assim, maliciosa, ela já presta alguns concursos que ela percebe que ali ela vai ter chance de fraudar. Qual é um concurso bom para fraudar o Estado, né? Para quem gosta, é malicioso, né? Não respeita o patrimônio público? Auditor. Auditor. Quantos casos de fraudes você já viu de auditores? Há pouco tempo, Osasco, aqui em São Paulo, tivemos aqui vários auditores aqui. Tivemos um que morreu atropelado, que denunciou. Entendeu? Né? Então o cara, ele entra por quê? Porque ele vai numa empresa privada e ele chega na empresa, ele constata que ali tem muitos erros. E a hora que ele vai puxar o talão de multa, ele vai multar, a multa vai ser 10 milhões de reais. 20 milhões de reais, 30 milhões de reais. Tem multas nesse montante, uma usina aqui no interior paulista, a multa era nessa base, 20 milhões de reais. Aí nessa hora, se a empresa privada tem o interesse de fraudar a administração pública, ela vira para ele e fala, ó, vamos fazer o seguinte, 2 milhões e não falamos mais nisso. Está entendendo? Não vai querer fraudar, né? Imagina, o cara estudou anos para fraudar a contabilidade pública para desviar R$1.000. Tem também alguns corruptos ordinários, tem, né? Que leva 1.000 aqui, 2.000 ali, 3.000, tem. Mas o pesado é esse pessoal, que eles entram e falam, não, o cara fala, bom, eu vou estudar 17 matérias porque, né? Eu vou fazer a minha remuneração. E vai dançar. E vai dançar, porque cada vez mais o sistema de controle está vindo em cima. E a marcação cerrada é em cima do servidor público. Né? O servidor público tem uma marcação cerrada em cima dele, que é um negócio de louco. Então ele anda ali dentro da reta porque ele sabe. Né? E outra, né? A maioria, gente estudiosa, olha aí, você estudando todo dia aqui, lutando, né? Acordando cedo, né? Muitas vezes deixando de ficar com a família, deixando de cuidar das próprias coisas. Olha, eu posso tranquilamente falar que 95% é honesto que entra no Estado. 95% é honesto. Pode não ser eficiente, né? Pode não ser o melhor servidor do mundo, mas é honesto, é a gente que fica ralando. Aí passa no concurso público a família, olha, fulano está bem, né? Virou servidor público, ó, já dá para pedir dinheiro emprestado, não é? Olha, é o orgulho da família, ele virou orgulho da família, o filho na escola, ai, meu pai é auditor da Receita Federal, né? Vira o orgulho ai, meu genro, né? Acabei no casamento agora, domingo, né? Ele é auditor da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Aí os comentários do casamento, né? E é um moço bonito, né? É um moço bonito, né? Aí os comentários, nossa, mas o Márcio, mas estudou tanto, mas que menino de ouro. Entendeu? Né? Que menino de ouro, literalmente do ouro, né? Que menino de ouro, né? Nossa, mas que rapaz esforçado. Mas todo mundo comenta, não tem como não comentar, né? Nossa, a Fernanda fez um bom casamento, não é? Fez. E ela ganha muito bem, ela é sócia no escritório de advocacia, né? Mas é a referência social, é o imaginário social. Olha só o que o governo colombiano fez, que coisa inteligente. Como é que o governo colombiano combateu corrupção na polícia na Colômbia? Né? Para a gente encerrar essa conversa, também voltar aqui para as questões, tem muita questão aqui para analisar. O governo colombiano criou um hospital na Colômbia para as famílias dos policiais.
Se o policial for demitido por questão de corrupção, aqui no Brasil a gente chama bem do serviço público, se ele for demitido, a família inteira perde o acesso àquele hospital. Agora imagina, por que caiu a corrupção? Porque o cara tolera perder o emprego, mas ele não tolera ser excluído da família. Aí ele perde o emprego, aí a mãe morre porque não tem um hospital bom para atender. E a família vai falando, tá vendo, seu desgraçado? Nossa mãe morreu porque você foi expulso da polícia e ela poderia ter sido atendida por aquele hospital de Bogotá que era de primeiríssimo mundo, sem pagar nada. O governo fez um hospital para as famílias, filho, neto, família inteira é atendida pelo governo colombiano. Então os policiais, opa, então eles entenderam que isso é um patrimônio importante. Imagina a importância que este homem tem dentro da família, do clã dele. Nossa, olha, fulano, ele é tão bom, né? Ele é servidor público, agora a família, olha lá, ajudou nosso sobrinho que foi lá ser tratado, fez uma operação. Olha, fulano extirpou um câncer. Imagina, esse homem vai ser amado, gente. E o ser humano é um bicho besta, a gente gosta de afeto, é carente. Entendeu? O que você acha que acaba na cachaça? Entendeu? Está faltando afeto, né? Entendeu? Isso é importantíssimo. Deixa o Estado brasileiro aprender com os colombianos, você vai ver só como a corrupção não vai despencar mais ainda, né? Olha aí, vamos lá, né? Trabalhar, vai, gente. Restos a pagar são. Vamos trabalhar, que tem muitas questões. ESAF, não é? Resíduos ativos pendentes ou não de implemento de condição. Compromissos assumidos durante o mandato e não atendidos, valores empenhados não pagos até o final do exercício, valores empenhados não processados exclusivamente e valores não liquidados. Qual é a resposta? Alguém já falou aí. Já era, né? Não pode ser resíduo ativo. Ativo é um direito, né? Poderia ser passivo, né? Agora, pendente ou não de implemento de condição, também não pode ser, porque pendente ou não implemento de condição, né, é a definição para a criação da despesa empenho. Porém, você já sabe pela própria lei 4.320 que a despesa só pode ser criada se tiver os recursos, né? O B é besteira, compromissos assumidos durante o mandato e não atendidos, muito vago. O D também é besteira, porque o restos a pagar pode ser processado e pode ser não processado, né? Aí só está não processado, né? E valores não liquidados, nós estamos na mesma situação do D. O E utilizou outras palavras para falar a mesma coisa. 11. Também o IPEA. É sabido que a Constituição de 1988 dificultou o ajuste fiscal ao aumentar as transferências para estados e municípios, elevar o nível de vinculações orçamentárias, além de criar outras despesas obrigatórias. Os dois principais mecanismos utilizados pelo governo federal para compensar respectivamente a queda de receita e a rigidez orçamentária foram: questão boa, tem a ver com o que eu estava falando sobre dívida pública anteriormente, né? Elevação das alíquotas dos principais impostos federais, como IR e IPI, e a redução das despesas de custeio e investimento. B. A elevação das alíquotas de contribuições e a criação de novos tributos isentos de repasse e a criação por lei ordinária de um fundo que retém receitas orçamentárias vinculadas. C. O aumento da dívida pública e a redução do nível de vinculação dos recursos orçamentários através de lei complementar. D. A criação de um novo tributo sobre operações financeiras e a redução de transferências voluntárias. E E. A criação de um adicional sobre imposto de renda. Mais difícil, né? Porque você teria que ter uma memória melhor do que aconteceu naquele momento, né? Deixa eu passar para cá, porque senão o colega não vai enxergar. Eu vou ficar bem na frente.
Alguém tem algum palpite? A elevação das principais alíquotas de contribuições e a criação de novos tributos. Presta atenção que eu vou te contar essa história rapidinho, né? Presidente Sarney, em entrevista, disse o seguinte: durante a minha administração, 1985 a 1990, a arrecadação do PIB, a arrecadação tributária com relação ao PIB era de 23%. Hoje é 40%, para que você tenha uma medida. 23%. Após a promulgação da Constituição de 88, nós assistimos um aumento enorme da tributação no Brasil. Então ninguém reclamava muito dos tributos federais, estaduais e municipais. Lógico que ninguém gosta de pagar tributo, mas a arrecadação era de 23% do PIB na época Sarney e hoje é 40%. Ao que se deve, professor? Primeiro, o Constituinte levou ao pé da letra a máxima do Franco Montoro que eu sempre falo para vocês. O cidadão não vive na União nem no Estado, ele vive no município. E aí no capítulo da ordem tributária, ele estabeleceu as transferências tributárias constitucionais que eu já falei tantas vezes. Parte do imposto de renda, do IPI, tem que ser repassado ao fundo de participação dos estados, ao fundo de participação dos municípios. Parte do ITR, que é arrecadado, deve ser repassado ao município. Se assinar convênio, o município arrecadar o produto total da arrecadação ficará no município. Parte do ICMS deverá ser repassado aos municípios, ao fundo de participação dos municípios. Isso está nos artigos 157, 158, 159 da Constituição. Então, o que aconteceu? Tentando fortalecer o nível regional e a esfera municipal, o legislador constituinte pegou o que a União arrecadava e dividiu e falou: não, isso que você vinha arrecadando, agora você vai dividir com estados e municípios. Concorda que a União estava perdendo a arrecadação? Outros também alegavam que, dessa forma, alguns constituintes achavam que enfraqueceriam a União e a União não teria mais o risco de se tornar um Estado, se tornar muito poderosa e centralizadora, como foi na época dos militares, do ponto de vista político. Ledo engano e besteira de gente com pouca cultura histórica, porque a tendência do Estado é sempre se fortalecer. Se você pegar a história do Estado nos últimos 300 anos, ele só se fortalece. Por quê? Evolução tecnológica, melhores meios de comunicação, transporte, armas mais poderosas, sistemas de TI. Aguarda que o chip do teu automóvel está vindo aí. Você já sabe disso. Tem uma resolução do Denatran para implantar o chip em todo o território nacional. Desde 2006 não foi implantada porque os Detrans não estão adaptados. Por hora, daqui a pouco estarão preparados e todos os veículos serão chipados. Portanto, vão poder rastrear o nosso veículo em qualquer lugar do território nacional. Então a tendência do Estado é aumentar o seu poder e não diminuir. Aí o que aconteceu? Também não ouviram o que o mestre Ives Gandra Martins nos ensina, que reforma tributária não diminui tributo, aumenta carga tributária. Reforma tributária não diminui tributo. Então, se a União perdeu a arrecadação por conta das transferências constitucionais tributárias, o que ela fez? Instituiu novos tributos. Na realidade, a União instituiu um tributo, que você vai lembrar, uma contribuição social, chamado, já até mencionei, eu acho aqui, CPMF. Você lembra da CPMF? E aumentou a alíquota de outros tributos. Então a União instituiu novos tributos. Segundo motivo para o aumento dessa carga tributária. No capítulo da Seguridade Social, nós vamos ver a implementação na Constituição de um princípio muito humano, muito justo, mas que tem um custo para o Estado. A universalização de benefícios e serviços para as populações da zona rural. Porque na zona urbana você tinha uma previdência e um serviço, e na zona rural você tinha outra previdência, era o mesmo regime, o regime geral de previdência social, mas a remuneração era miserável na zona rural. Acabou isso. Então, sabe-se hoje que os benefícios e serviços da Seguridade Social, e mais especificamente da Previdência Social, que está no capítulo da Seguridade, artigo 194, você da Constituição Federal, foram universalizados. Ora, se foram universalizados, e mais ainda, o piso mínimo, para quem vai receber da Previdência, é o quanto? O salário mínimo. Não é isso? Um salário mínimo. Então, logicamente, se eu estou expandindo os benefícios para essa população, eu estou aumentando o gasto do Estado. E eu tenho que aumentar a
A arrecadação. Então nós já temos dois bons motivos que são lembrados sempre, o porquê aumentou, né, a carga tributária. Mas eu ainda acrescentaria mais um terceiro. O aumento do número de entes federados desse país. Temos Tocantins, que virou estado novo, tínhamos territórios Roraima e Amapá, que viraram estados, e milhares de municípios novos que surgiram, que se estruturaram. Tudo isso tem um custo, e alguém tem que pagar a fatura. Quem paga? Nós. 40% de carga tributária. Pelo amor de Deus, se alguém quiser criar um município no teu estado, ou quiser dividir teu estado, tem 9 projetos de estados no Brasil. Novos. São 9 capitais para ser construídas, são 9 legislativos para ser sustentados, são 9 poderes judiciários novos para serem... E tudo isso custa dinheiro. E mantém o país prestando serviços ruins para a sociedade. Então, pelo amor de Deus, parabéns aos paraenses que rejeitaram o projeto de dividir o Pará. Parabéns. Eu amo vocês de coração. Não é verdade? Parabéns, né? Muito inteligente. Então tá aí, elevação das alíquotas das contribuições. Questão lá para o quadro, por favor. E criação de novos tributos isentos de repasse. Lógico que isento de repasse, né? Já estava repassando porque a Constituição mandou, vai criar tributo para repassar? Agora, tá certo? Então está aí, né? Vamos adiante. 12. Fundação IPEA também, né? Uma das explicações recorrentes para o crescimento constante do gasto público dos estados contemporâneos tem sido a necessidade de preparação para a guerra. No entanto, a tendência de elevação dos gastos governamentais continuou mesmo após 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Os dois fatores que mais influenciaram o aumento do gasto público nas últimas décadas, independentemente do grau de desenvolvimento dos países, foram: alternativa A adoção de regimes representativos pela grande maioria dos estados, que resultou numa demanda por universalização dos serviços públicos, e a burocracia criada para suprir essa demanda gerou uma tendência inercial de crescimento dos gastos de custeio com a máquina pública. B, a universalização da educação associada a elevadas taxas de crescimento populacional, gerando uma demanda constante por mais e melhores serviços públicos. C, o crescimento inicial do gasto público produzindo uma burocracia cada vez mais autônoma, que por sua vez passou a capturar rendas crescentes na forma de impostos, independentemente das demandas da população. D, o boom populacional a partir dos anos 50, aumentando a proporção de crianças e jovens, e estes, por sua vez, pressionando a criação de novos serviços, como creches, educação, esportes e lazer, e o envelhecimento progressivo da população, gerando elevados gastos com saúde, previdência, e aumento dos gastos com serviços públicos em função da crescente urbanização, né? Olha, esse tipo de questão vai cair em péia, né? Porque é a cara deles. Tem que se separar na última linha, os dois fatores que mais influenciaram o aumento do gasto nas últimas décadas, independentemente do desenvolvimento dos países. Você sabe. Qual? É isso mesmo, né? Você já ouviu falar da crise da Previdência? Não é? Tá certo? Porque cada um deles está correto no seu devido período. O boom populacional a partir dos anos 50, aumentando a proporção de crianças e jovens. Na D, ela é correta, mas ele não quer essa. Ele quer os dois fatores que mais influenciaram o gasto público nas últimas décadas. Né? Está errada a adoção de regimes representativos. Não, nós tivemos muitos regimes autoritários no mundo inteiro que viram o crescimento da arrecadação e do gasto público, né? No Brasil, o regime militar, na Argentina, a ditadura argentina, no Chile, o Pinochet,
Na Indonésia, o Sukarno, né, e assim por diante. B, a universalização da educação associada a elevadas taxas de crescimento populacional, gerando uma demanda constante por mais e melhores serviços. Melhores serviços está errado e universalização da educação também está errado. Né, uma expansão da educação. C, o crescimento inicial do gasto público produzindo uma burocracia cada vez mais autônoma, que por sua vez passou a capturar rendas crescentes, independentemente das demandas, está errado. E a burocracia não tinha essa autonomia toda. O D, se fosse pedir nos anos 50, estaria correto, mas ele quer os dois fatores que mais influenciaram o aumento das últimas décadas. Né? Então nós temos aí o envelhecimento da população, pressionando os gastos na Seguridade Social, principalmente Previdência. Olha só, presta atenção, Reforma Gerencial do Estado, emenda 19/98. No mesmo ano já veio a emenda constitucional 20. A emenda 20 é a reforma da Previdência. Depois veio a emenda 41, nova reforma da Previdência. Depois veio a emenda 47, nova reforma da Previdência. E como é que a Previdência tem fechado todo ano? O orçamento da Previdência tem fechado sempre com déficits. Déficits. Você lembra que o orçamento federal, o artigo 65, parágrafo 5º, ele é formado pelo orçamento fiscal, o orçamento das empresas que o poder público tem o controle do capital social e o orçamento da Seguridade Social. O orçamento federal tem tido superávites primários, mas se eu pegar isoladamente o orçamento da Seguridade, dentro do orçamento da Seguridade, a Previdência, separar o orçamento da Previdência, ele tem tido déficits bilionários. E o que acontece? Quem financia isso? Artigo 94, 95 da Constituição Federal. Será financiado pelo orçamento fiscal. Então, retira-se recursos do orçamento fiscal, que deveriam ir para rodovias, infraestrutura, para o desenvolvimento do país, para outros serviços, e vai-se utilizar isso para a Previdência. Não estou dizendo que não se deva fazê-lo. Eu estou dizendo como funciona. Está entendendo porque o governo tem interesse rápido em tornar a equação mais equilibrada na Previdência? Então eu sempre vim dizendo para os meus alunos, agora já aconteceu no regime próprio, né? Criaram a FUNPRESP no nível federal, então não tem mais a integralidade na aposentadoria, acabou a integralidade. Antes você se aposentava com base na sua última remuneração, não é isso? Acabou a integralidade e me fugiu agora o nome do conceito. A paridade. Também havia a paridade, foi cancelada. Como era a paridade, professor? O inativo, que é o servidor aposentado, ele recebia o mesmo aumento do servidor que estava na ativa. Então o servidor da ativa fazia greve na Receita Federal, recebia um aumento, o inativo recebia o mesmo aumento. Acabou isso. Então acabou a paridade, né? E acabou a integralidade. Não tem mais essa paridade e integralidade. Então hoje, quando você passar, mas ainda é muito atraente trabalhar no serviço público. Né? Não só pela remuneração atual, mas porque você vai tomar posse, vai se filiar naturalmente ao regime próprio de previdência, né, onde há instituído, no caso federal sempre há, já há o regime próprio, né, mas eu recomendo, não sei se é obrigado, eu preciso pegar a legislação, se filie ao regime de previdência complementar dos servidores, porque isso vai lhe dar duas previdências na hora de aposentar e vai lhe dar dignidade. Como já acontece no caso do Banco do Brasil, no caso da Caixa Econômica e no caso da Petrobras. Embora eles não sejam servidores públicos, eles são empregados públicos. Empregado público, né, ele pode se filiar, no caso, ao regime de previdência complementar instituído. No Banco do Brasil é o Brasilprev, na Petrobras é o famoso Petros. Eu lembro meus vizinhos falando de quem trabalhava na Petrobras, porque eu morei do lado da Petrobras em São José dos Campos. Ah, fulano se aposentou muito bem, né? Tem duas aposentadorias, ele tem uma da Petrobras e tem da do INSS. INSS é o regime geral de previdência, e da Petrobras é o Fundo Petros, que é um regime de previdência complementar. Então tá aí, né, a questão. Vamos dar uma paradinha, tomar um café, eu vou voltar e eu vou intensificar mais em cima das questões que nós teremos aí. Tá certo? Até daqui a pouco. Estou aí de volta.